Olá a todos pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Condução Segura. Neste vídeo irei abordar e esclarecer uma questão que ainda hoje suscita dúvidas a muita gente, que é: os ciclistas são ou não obrigados a utilizar as ciclovias? Esta dúvida começou a aparecer desde a última grande alteração que aconteceu ao Código da Estrada em 2014. O artigo do Código que regula a circulação das bicicletas nas suas pistas é o artigo 78, que, antes desta alteração, dizia que quando existam pistas especialmente destinadas a animais ou veículos de certas espécies, o trânsito destes deve fazer-se por aquelas pistas. Ok, esta frase não deixava dúvidas para ninguém. Portanto, quer fosse uma pista sinalizada, quer fosse não sinalizada, quer fosse o que fosse, a partir do momento em que existia, aparecia uma obrigação implícita, ou seja, o ciclista tinha de utilizá-la quer quisesse, quer não. Com a alteração em 2014, este artigo sofreu uma pequenina mudança neste número, que passou a ter o seguinte texto: quando existam pistas especialmente destinadas a animais ou veículos de certas espécies, o trânsito destes deve fazer-se preferencialmente por aquelas pistas. Preferencialmente foi a palavrinha acrescentada. Só de acordo com esta regra, é do critério do condutor da bicicleta a utilização ou não da pista que lhe é destinada. Ou seja, é o ciclista que decide se conduz pela ciclovia ou se conduz pela faixa de rodagem com todos os restantes veículos. Esta dúvida surge por causa do quê? Por causa dos sinais de obrigação referentes às pistas destinadas a velocípedes, que são três possíveis. Um deles só com uma bicicleta desenhada designando pista obrigatória para velocípedes, e os outros dois designando uma pista obrigatória simultaneamente para peões e velocípedes, em que num dos casos não existe nenhuma separação entre os dois tipos de trânsito, portanto é tudo à molhada, basicamente, e no outro existe de facto uma separação entre os dois trânsitos. Existe uma parte especificamente destinada aos peões e existe a outra parte que sobra destinada aos velocípedes. Estes três sinais têm um pormenor em comum: as duas primeiras palavras do seu nome, pista obrigatória. Começa a criar-se aqui um conflito, porque se o artigo 78 diz que a utilização destas pistas é preferencial, os sinais dizem que é uma pista obrigatória. Será que isto responde à pergunta se o ciclista é ou não obrigado a usar a ciclovia? A resposta é depende. E depende do quê? Depende precisamente se a sua pista se encontra sinalizada por algum destes três sinais de obrigação ou se não se encontra sinalizada. Vou explicar por outras palavras. Caso seja uma pista para velocípedes, foi feita, está ali plantada e não tem sinal nenhum, essa é de utilização preferencial. A mesma pista, de um dia para o outro, tem lá o sinalzinho vertical a indicá-la como tal, passou a ser de utilização obrigatória. O que é que determina isto? Tão somente o artigo 7º do Código da Estrada define a hierarquia entre prescrições criadas por sinalização e regras de trânsito. Ou seja, é o artigo 7 que define a ordem de prevalência entre os diferentes tipos de sinais de trânsito, regras de trânsito ou outra coisa que o valha. Diz, por exemplo, que as ordens do polícia valem mais do que tudo, sinais luminosos valem mais do que verticais, marcas rodoviárias valem mais do que regras gerais, por aí fora. Precisamente focamos nisto dizendo que há um sinal vertical que determina uma pista obrigatória e há uma regra geral de trânsito a determinar uma pista de utilização preferencial. Mais uma vez, pista sozinha não sinalizada, último lugar da hierarquia, utilização preferencial. Está sinalizada com qualquer um dos tais três sinais de obrigação, então subimos uns degraus na hierarquia até chegar à parte dos sinais verticais, que está em quinto lugar, acima das marcas rodoviárias e, por resto, também acima das regras gerais. E por força disso, se a pista destinada a velocípedes for sinalizada, então o ciclista, neste caso, terá forçosamente de a utilizar, quer seja à sua vontade, quer não seja a sua vontade de a utilizar. Ok? Fica a dica, está esclarecida a questão, espero ter sido útil, tenham aprendido e que esta dúvida tenha sido finalmente desfeita. Abraços pessoal, até ao próximo vídeo.